Você já percebeu quantas pessoas, quando você vai enfrentar alguma batalha, alguma situação, muitas vezes algumas pessoas achando e presumindo que você não pode vencer tal situação, tentam de alguma maneira fazer que você desanime. E eu quero falar sobre esse assunto hoje, porque nós começamos hoje, segunda-feira especificamente, quem me acompanha ao vivo agora, quem está aqui comigo no programa Hora da Graça, e essa mensagem é recortada e transmitida depois para as pessoas que podem assistir em qualquer momento. Mas eu acredito que existem pessoas que elas, muitas vezes, elas não fazem talvez com um sentimento mal ou com a intenção maligna, mas ali há uma situação que o diabo acaba usando palavras para colocar um desânimo no seu coração. Eu vejo pessoas que elas chegam dizendo, pastor, para mim não tem jeito, para mim não tem o que fazer. Comigo, a minha situação, o que eu estou passando, todo mundo diz que não tem o que fazer, tem que procurar mesmo a justiça, o negócio é separar mesmo, tem que abandonar esse marido, tem que abandonar essa esposa. Pastor, o negócio é deixar meu filho se perder mesmo, porque não tem o que fazer. Já lutei de tudo, já fui no médico, já tomei medicamentos. Sabe aquela pessoa que ela já está dizendo que não tem o que fazer, que não tem esperança para ela? E normalmente o inimigo ataca a consciência das pessoas para que elas comecem colocando no coração que não conseguirão vencer tal problema. E aí as coisas, as circunstâncias começam a vir falando aos seus ouvidos, pessoas, né? Me lembro quando criança, muitas vezes eu via, conversa dos adultos, eu escutava ali alguém, eu tô com dor assim, eu tô com dor não sei na onde, tô com isso, tô com aquilo. Aí aparecia sempre alguém que era doutor, né? Não sei se vocês também vão pensar de maneira igual a mim, mas eu me lembro que sempre tinha uma avó que era médica, né? E não estou dizendo para você com a qualificação, não. Estou dizendo para você que, a dor é assim, a dor é assada, a dor é daquele jeito. Então isso aí é tal coisa. A pessoa já dizia, começa a dor assim, vai passando para frente, eu sei o que é. Os chamados doutores existenciais, né? Que já se acham dignos de poder falar o que tal coisa é. Até eu falava mais cedo aqui no programa, pessoas que encontravam uma irmã da nossa igreja, encontravam e diziam para ela, não, isso aí é câncer, isso aí é câncer. E ela, não aceito isso aqui não. Infelizmente, nós vemos que as pessoas, elas sem perceber, ao invés de ajudá-las, acabam atrapalhando. E às vezes, digo isso para você, quando eu falo às vezes, você sabe que não são em sua totalidade. Mas sim, Satanás usa palavras ou até mesmo situações para te colocar um desânimo. E eu quero começar com você em 1 Samuel, o capítulo é o 17, primeiro livro de Samuel, capítulo 17, o versículo é o 32. Está acontecendo aqui um rebuliço, está tendo uma guerra, está começando uma preeminente guerra. Vai acontecer um embate entre os israelitas e os filisteus. Nesse tempo, quem governava, quem era o rei, era o Saul. E o Saul, debaixo dele, tinha todo um exército, toda uma armada de guerreiros. E nenhum dos guerreiros do exército de Saul, do exército dos israelitas, ninguém quisera se opor ao inimigo. Ninguém tentou se levantar contra os inimigos porque eles estavam com medo. Você, para ter uma facilidade, você deve estar ouvindo falar, por exemplo, agora das guerras, né? Guerra da Ucrânia e da Rússia. Se você olhar a proporção de tamanho do país, a proporção, né, que olhando ali a olho nu, você falando, é impossível, né, esse paizinho desse tamanho conseguir vencer um país tão grande como é um dos maiores países do mundo. Claro que só estou exemplificando para você entender, os filisteus vieram de maneira que vieram para destruir. Só que para evitar guerras, para que não tivesse essa afronta entre todos os exércitos, um homem chamado Golias, ele vem e coloca uma afronta sobre Israel. Qual que é a afronta? Ele diz, olha, eu quero fazer o seguinte, não vamos colocar ninguém para guerrear não, vamos colocar de frente aqui o teu melhor guerreiro israelita, e eu coloco o melhor guerreiro filisteu, e aquele que vencer vai ser o ganhador dessa guerra, e aquele que ganhar, o outro terá que servir ao que perder, ao que ganhar. Então assim todos ficaram com medo, porque o gigante Golias, ele tinha 3 metros de altura,
era um homem de guerra. A Bíblia conta e fala o tamanho do escudo, o tamanho da lança que ele utilizava. Ele era um homem que colocava medo em qualquer um. Era uma pessoa que ninguém teria coragem de enfrentá-lo. E não havia ninguém no meio do exército que foram criados para isso. Todos os dias, eles treinavam para batalhas. Nós, quando cristãos, nós todos os dias, pela palavra, nós treinamos a nossa fé. Nós treinamos o nosso coração para enfrentar os inimigos. A Bíblia chega a dizer que nós temos que estar preparados para enfrentar o dia mau. Tem dias que virão afrontas maiores. Tem coisas que são fáceis de você rebater e ficar em paz, mas tem coisas que virão com a intenção de te desanimar, de colocar você para baixo, de tirar a tua paz. E aí chega um rapaz chamado Davi. E esse rapaz chamado Davi, ele vem trazer comida para o seu irmão, os seus irmãos que estão na frente de guerra. Lembrando que nem mesmo os irmãos de Davi tiveram coragem de enfrentar o inimigo. Então veja que muitas pessoas, elas condenam você, mas elas também não têm prática, ela também não tem destreza a ponto de enfrentar os inimigos. Então, conselho da palavra de Deus, não vá pela cabeça dos outros, né? Tem até um ditado que diz, quem vai pela cabeça dos outros é piolho. Para de ficar com esse negócio de ficar dando ouvidos ao que os outros falam. Fique com a palavra. Não estou desprezando as pessoas ou dizendo para você ignorá-las, mas não deixe as palavras que vêm entrando no seu coração fazer com que você desanime. Bom, pensando nisso, o versículo 23, eu vou falar a partir do versículo 23, 1 Samuel 17, 23. Se eu falei 32, eu peço desculpa, eu falei a referência errada. É o 23 e nós vamos do 23 SS, que eu não sei onde a gente para aqui, tá? Os versículos subsequentes. Diz assim: e estando ele ainda falando com eles, e eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias. O nome era Golias. E o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Então veja que Davi ouviu o gigante afrontar o povo. E veja que essa afronta que veio contra Israel fez que Davi, ele então se levantasse e não aceitasse essa situação. Espera aí, mas está todo mundo chorando aqui? Está todo mundo desanimado? É igual o caso, por exemplo, uma pessoa está lá internada no hospital, alguém que você ama está sofrendo, e você fala, puxa, o médico disse que não há esperança, não tem mais o que fazer. E agora, o que vai ser da gente? O que será de nós agora? A pessoa entra num colapso, a pessoa entra numa tristeza tremenda. Só que quando você é de Deus, quando você anda com Deus, você escuta a afronta e não aceita. Você não deve aceitar a afronta. Versículo de número 24. Porém, todos os homens de Israel, vendo que aquele homem fugia diante dele, temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. Há de ser, pois, que ao homem que o ferir o rei, o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará sua filha, e fará isenta de impostos da casa de seu pai Israel. Veja que toda afronta, guarde o que eu vou lhe falar, todas as afrontas, elas têm um propósito de fazer crescer. Ela vem com a intenção de te derrubar, mas se você anda com Deus, para você o problema é uma oportunidade. Você quer falar por fé? Vamos falar com fé? Você tem que falar junto comigo aí, em nome de Jesus. Todas as afrontas, todas as batalhas, elas não vêm para te derrubar, elas vêm para te fazer crescer. Davi não é conhecido de ninguém. Ninguém sabe quem é Davi. Davi era conhecido de Deus. Ele e Deus eram amigos, mas ninguém sabia que era Davi. Nem mesmo seu pai dava crédito a Davi. E Davi, escutando isso, ele fala, peraí, então quem quer dizer, quem for enfrentar o gigante e vencer, vai ganhar a filha do rei como esposa. Quer dizer então que vai deixar de ser um qualquer pastor de ovelhas e vai se tornar um príncipe, porque filha de rei é princesa. E aquele que casa com a princesa vira príncipe. Então ele havia uma oportunidade. Veja que em meio a situações difíceis, você tem que ver as oportunidades. Pare de olhar como se tudo fosse o fim.
O Davi olhou para essa situação como uma oportunidade. Olha, eu vou vencer esse negócio aqui, eu quero essa oportunidade. E aí ele fala, e tem mais uma, aquele que vencer terá isenção de impostos. Olha só, pensando nos dias atuais, se você fosse isento de impostos, você ficaria faceiro? Você ficaria feliz? Você, Silvio, você gostaria de ficar isento de impostos? Porque você vai no mercado, você vai no posto de combustível, você vai na farmácia, você pega a nota ali do que você comprou e veja quanto de imposto você paga. Você paga um valor absurdo de imposto. Então, imagine, olha, ninguém da tua casa, da tua família não pagará impostos. Vocês vão poder trabalhar livremente sem impostos. E isso é para aqueles que vão vencer, aquele que vencer esse gigante. Então veja que havia uma proposta de trazer às pessoas que estavam ali uma fé de conseguir lutar contra aquele gigante e ter, no futuro ali uma esperança e também uma coroa. E aí então o jovem Davi, versículo 26, então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Então eu não vou continuar aqui essa parte, agora eu vou lá, agora sim no versículo 32, mas o que me chama a atenção? O Davi, ele nem perguntou o tamanho do gigante, ele nem quer saber quantos anos que ele é guerreiro, não, ele só pergunta o seguinte: olha, eu quero saber o seguinte, o que vai acontecer com quem vencer? Aí ele escuta, vai ter isso, não, nós vamos enfrentar, porque eles estão tentando enfrentar o exército do Deus vivo. Então Davi coloca, presta atenção, ele coloca o problema de Israel na mão de Deus. Deus, esse povo aí está vindo contra o Senhor. Esse povo está vindo te afrontar, Senhor. Então veja que muitas pessoas, elas vão tentar atribuir o problema somente a ela. E se você anda com Deus, a batalha não é sua. A batalha torna-se de Deus. Deus, ele vai te proteger. Deus vai te guardar na batalha, seja qual ela for, seja na saúde, na família, seja um problema financeiro, seja um problema que você está enfrentando no ambiente profissional, seja onde for. Pastor, o problema meu é com meus familiares, eu tenho um pé de guerra com meus familiares, pastor, o senhor não tem ideia. Aí você veja Davi dizendo: peraí, essa afronta não é contra mim. Essa afronta não é contra esse exército, essa afronta é contra Deus. Quando você entende, quando você compreende que o inimigo te ataca para poder tentar atacar a Deus, porque pense comigo assim, irmãos, o diabo nunca, nem uma unha sequer ele poderia tocar no Senhor. Ele não tem, o diabo é um derrotado, o demônio é um derrotado. Ele não tem poder para fazer nada. Aí ele começa a lhe afrontar para tentar prejudicar você. Para tentar, já que ele não toca no Senhor, ele vai tocar nos filhos de Deus, com a intenção de te derrubar. Só que se você reconhece que é filho de Deus, e o filho de Deus não é aquele, não, também sou filho de Deus. Filhos de Deus são aqueles que vivem para Cristo, que vivem como filhos de Deus. Agora tem aqueles que não são filhos, são criaturas de Deus. Segundo o livro de João, Jesus disse: os filhos são aqueles que aceitaram Jesus. Quem ainda não é batizado, quem ainda não desceu as águas, quem não se arrependeu dos seus pecados, ainda não é filho de Deus. E Davi, ele tinha uma experiência com Deus. Por que muitas pessoas, elas ficam vacilantes na vida? Porque nunca tiveram experiência com o Senhor. Elas nunca oraram, nunca tiveram fé o suficiente para vencer as batalhas. Por isso você verá muitas pessoas que passam anos e anos da sua vida buscando e nada acontece, porque elas não tiveram contato com Deus, elas não buscam a Deus. Ela ama o Deus do pastor Jefferson, do missionário R.R. Soares, do Fernando Ferreira de Albuquerque, pastor do Paraná. Irmãos, ele usa a fé de todo mundo, mas o Senhor não vê a fé do seu coração. Você espera que todo mundo faça alguma coisa por você. Por isso que o diabo, o inimigo, ele ataca você sabendo que você dá a legalidade para ele fazer isso. Aí ele diz no versículo de número 32 agora, Davi vai até o Saul
E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. O teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Eu fico lendo isso aqui, irmãos. O rei Saul não tinha ninguém quis enfrentar o gigante. Ninguém quis ir para a batalha. Aí vem um jovem, magrinho, tenro, começando ali seus 17 anos, 16, 17 anos, e ele fala assim: peraí, fique tranquilo, rei, eu vou enfrentar esse negócio aí. Deixa que eu vou passar por cima desse gigante. Aí o Saul dá uma olhada, sabe aquela questão, como comecei trazendo a introdução para você, dizendo assim: esse aqui vai enfrentar o inimigo? Esse aqui, não tem jeito. Esse não tem jeito. Esse daqui, você é muito fraco. Você não vai conseguir. Você é muito jovem. E ele fala com clareza. Olha o que diz o final do versículo 33. Ele fala: ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Você, quer dizer, o Saul olhou para o Davi e mediu ele. De alto a baixo, de baixo a alto. Ele faz uma análise e fala: você é jovem e nunca guerreou. Já esse gigante, desde a tua idade, ele já era guerreiro. Já lutava com espada desde criança. Você mal sabe cuidar de ovelha. Você só vai para o pasto, abre a porteira para as ovelhas sair comer da comida, leva as ovelhas até a beira da água e abre a porteira no final do dia para as ovelhas entrar no curral. O que você vai entender de guerra, ô Davi? Veja que Saul subestimou. Ele achou que Davi era incapaz de enfrentar o inimigo, assim como muitas vezes o inimigo faz que os pensamentos, ideias e palavras de pessoas que se dizem amigos, pessoas que se dizem colegas, pessoas que se dizem amar você, que querem de alguma maneira fazer que você desanime mais do que você está desanimado. Davi, você não consegue não. Porque, irmãos, qualquer um vai enfrentar uma batalha, vai sentir uma certa dificuldade, um anseio, você vai ter um temor. Mas o Davi disse: eu vou enfrentar esse negócio aí. Sabe quando você vai começar a vencer na tua vida? Seja em qual área for. Você quer aprender a prosperar mesmo, crescer, prosperar? O dia que você enfrentar os gigantes. Parar de ficar olhando: ai meu Deus, o gigante vai... Não, eu vou enfrentar esse negócio aqui. Eu vou começar a encarar essa dificuldade. Pastor, mas eu quero tanto trabalhar naquela empresa, mas eu não consigo por causa que eu não tenho a faculdade e tal. Eu queria ter condições para isso. Eu queria chegar a tal lugar. Então faz o seguinte: Deus, eu vou orar ao Senhor, eu vou enfrentar a faculdade, eu vou estudar, eu vou aprender e um dia eu vou chegar lá. Aprenda a enfrentar os seus gigantes. Eu me lembro quando eu era menino, jovenzinho de tudo, eu lembro que eu falava: mãe, um dia eu vou fazer faculdade, mãe. E ela falava: olha, meu filho, que Deus te abençoe, que você consiga. Na nossa família até hoje, nossos familiares, ninguém nunca se formou. Nunca ninguém teve uma faculdade. Nunca ninguém conseguiu estudar a ponto de se formar, ter uma profissão. E eu disse: mãe, um dia eu vou me formar. Passou bastante tempo, estou quase aí, né? Quase concluindo aí minha faculdade agora. Mas eu estou enfrentando um gigante. Estou lutando para isso. Pastor, mas eu já estou velho. Velho é o capeta, velho é o diabo. Pastor, mas agora é tarde. Tarde é para aquele que está desanimado. Tarde é para aquele que acha que não consegue. Para mim nada dá certo, eu nasci pobre, nasci de gente de família pobre. Não interessa de onde você veio, aquele que luta sempre vence. O que se esforça, o que não olha para o medo, que não olha para a situação. Porque Davi fala: fique tranquilo, rei. Mas aí as pessoas começam a medir o Davi, pelo que o bolso dele, às vezes é assim. Lembro de um irmão da nossa igreja. O irmão, ele falou: pastor, uma vez eu fui comprar um carro 0 km. Nós tínhamos guardado todo o valor para pagar o carro à vista. Pessoas simples. E eu até me recordo que ele disse: pastor, eu entrei numa loja, eu trabalhava numa empresa, e eu trabalhava, quando eu voltava do trabalho, a gente voltava com a roupa bem suja. E eu cheguei e entrei numa empresa de veículos, e quando eu entrei nessa empresa de veículos, entrei nas lojas de carro zero.
E eu falei, olha, eu quero ver um carro. Eu estou aqui querendo comprar um carro 0 km. Tinham vários vendedores assim, um olhava para o outro olhava para o outro, e com desdenho um foi atender. Ó, esse carro aqui é tanto, né? Não sei se é o que o senhor está procurando, mas o senhor sabe que carro novo tem que emplacar, tem que isso, e não sei o que, e não sei o que, é caro. Aí ele disse, não, eu quero comprar sim. Aí ele começou a atendê-lo com um certo desdém. Aí passou um pouco, aí ele percebeu esse desprezo, ele falou assim, ó, faz o seguinte, muito obrigado pelo seu atendimento, se eu achar pertinente eu volto aqui e compro o carro com você. Aí ele foi na outra loja, chegou na outra loja, uma pessoa viu uma oportunidade. Ó, os vendedores aí para aprender também a vender. Viu a oportunidade, entrou na loja, primeira pessoa atendente viu, meu amigo, como é que vocês estão? Ele todo sujo, do mesmo jeito. Ele estava passando no final de tarde, vindo do trabalho, não dava tempo de ir para casa e voltar, ele queria ver aquele veículo naquele dia. Aí ele entrou, a pessoa, não, vem aqui, o senhor vai comprar, eu vou mostrar o meu melhor carro para o senhor e tal, e tal, e tal. Aquela empatia, aquele cuidado, né? Fez com que ele falasse, faz o seguinte, embrulha para mim esse carro que eu vou levar. Ele falou assim, como que o senhor vai pagar? Eu vou pagar à vista. Vou fazer aqui um DOC, um TED, na época não tinha Pix. Vou fazer aqui um DOC aqui, ó, tá aqui, ó, o valor do veículo, e eu vou pagar ele à vista. Aí ele passou uns dias, ele voltou na loja que tinham desprezado ele. Chegou lá, ô amigo, tudo bem? O senhor vai comprar o carro hoje? Não, já comprei. Só queria falar pro senhor que eu não vou comprar mais aquele que eu tinha falado contigo, porque eu comprei isso aqui. Como que o senhor fez? Eu paguei à vista. Ah, o senhor pagou à vista? Pois é. Tem pessoas que olham a aparência das pessoas. Esse vendedor perdeu uma venda, porque desprezou um homem que estava com uma roupa, não uma roupa indigna, mas porque ele estava com uma roupa inferior aos demais que iam na loja. As pessoas medem as outras assim. Assim como, por exemplo, uma pessoa numa empresa. Chega na empresa e ela olha, essa pessoa não tem cara que tem capacidade não. Essa aqui parece ser para frente. Tem muita gente que ela é enrolona. Ela fala, mas não sabe fazer nada, só fala. Né? Tem gente que ela condena todo mundo, mas fazer que é bom ela não faz. Ela diz saber tudo, mas ela mesma não faz nada. Então veja que o Saul, ele não tinha coragem de enfrentar o inimigo, mas falar para o Davi, você não vai conseguir. Ele conseguiu olhar para o Davi e discriminá-lo, dizer, você não vai conseguir. Então, por isso eu vou dizer mais uma vez, pare de dar ouvidos ao que as pessoas falam, principalmente pessoas mal intencionadas. Porque o Davi abre a boca e fala, peraí, versículo 34. Então disse Davi para Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. Ele já pegava a ovelha. E eu saía, ele corria atrás deste leão, atrás deste urso, e o feria, e o livrava da sua boca. E ele se levantando, ele contra mim, lançava-lhe a mão da barba, e o feria e o matava. Aí ele diz, para poder contrariar tudo aquilo que Saul tinha falado, assim feria o teu servo o leão como o urso. Assim será também este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Sabe o que Davi fala? Peraí, do mesmo jeito que eu venci o leão e o urso, eu também não podia vencê-lo. Agora a pergunta é, como que ninguém sabia disso? Como que ninguém em Israel sabia que Davi era um guerreiro? Como que ninguém sabia que Davi era um vencedor? Como? Se Davi, ele se apresenta como um menino e diz, olha, eu já venci muita coisa nessa vida. Eu já venci muita dificuldade. Pastor, já venci fome. Eu já venci o desprezo no trabalho. Pastor, já venci dias difíceis na minha casa. Desprezo do pai, desprezo da mãe, desprezo de família. Pastor, já venci cada coisa, já venci o desemprego, quanta coisa eu venci. Quer dizer, não há nada novo nesse mundo que você não possa vencer se você encarar. Se aprender a encarar a situação. Se aprender a enfrentar a afronta, não com malignidade, nem malícia, mas com um coração verdadeiro. Quando você decide enfrentar o inimigo, você faz com que a obra de Deus se cumpra, porque Deus vai com você. Entenda
A experiência que Davi tinha com Deus o fez ter essa fé, essa certeza. Eu digo sempre, explico para as pessoas, quando, principalmente as oportunidades que tenho na igreja, de pregar para a igreja, eu digo para as pessoas, nós temos uma oportunidade. E essa oportunidade é dada pelo Senhor para que a gente cresça, para que a gente melhore, para que a gente possa enfrentar os nossos medos. E a oportunidade que nos é dada, nós temos que aprender a ter experiências com Deus. Sabe por que tem pessoas que têm medo de enfrentar o gigante? Porque você não tem experiência com Deus. Você ouve falar da Bíblia, você ouve falar pessoas testemunhando, mas você nunca venceu nada por fé. Você nunca teve experiência com o Senhor. Ninguém sabia do que Davi havia feito lá cuidando das ovelhinhas. Ah, pastor, ele só cuidava de ovelhas. Não. O leão vinha e abraçava ali, mordia da ovelha que ele estava sob o cuidado dele, que nem dele era do pai dele as ovelhas. Ele ia, pegava o leão pela barba. Pastor, isso é impossível, isso aí é tudo mentira. Irmão, a força que Deus colocava sobre Davi era uma força sobrenatural. Há coisas que você não vai saber nem explicar como, mas você foi, lutou e Deus te deu vitória. Sabe por quê? Porque você aprendeu a enfrentar os seus gigantes. Todos mediram Davi como um homem fraco. Talvez façam assim com você. Você talvez deve ter escutado. Ah, porque você vai ser um derrotado na vida. Você vai ser um perdido na vida. Esse casamento de vocês não vai durar nada. Olha só, já fazem. Eu me lembro de escutar isso. Eu me lembro quando eu me casei com minha esposa, muito jovem ainda, né? 17 anos, né? Muito imaturo, mas casamos. Eu me lembro, eu e minha esposa, quando a gente se casou, todo mundo falava, isso aí não vai dar certo não. Já foram 18 anos. Eu espero que venham mais 20, 30, 40, 50, 60 anos juntos. E eu digo isso para você porque todo dia eu luto contra os gigantes dessa vida. Todos os dias há gigantes dizendo, essas pregações, o que muda? Não adianta nada. Ah, por que todo dia? Por que tanto esforço? Por que tanta luta? Porque eu sei que Deus está trabalhando. Eu sei que Deus dá vitória para aqueles que pelejam, para aqueles que se esforçam, para aqueles que se dedicam, para aqueles que colocam mesmo a mão no arado. Não olhem para trás, porque Davi fala, eu venci o leão, eu venci o urso, ninguém sabia. Ele tinha experiências com Deus, onde ninguém sabia. Deus estava com Davi. E ele disse, do mesmo jeito que eu venci o leão, venci o urso, eu vou vencer esse gigante. Você já venceu tanta coisa na tua vida e agora você está desanimado? Você está desanimado, irmã? Por que você está desanimado? Ah, pastor, eu não aguento mais. Então você não vai vencer. É simples assim. Ah, pastor, o senhor quer ser igual o Saul? Não, eu estou te falando a realidade. Se você escuta a afronta e você não enfrenta ela, você vai cair. Então eu estou lhe dando uma receita para você. Receita de bolo, se você pegar e fazer igualzinho, está na receita, dá certinho. Então pega a receita da palavra. Pegue para você isso aqui. O Saul tentou falar assim, não tem como você vencer. O irmão de Davi disse, você não vai conseguir. Davi, o dia que foi receber a unção para se tornar rei, o pai disse, não, meu filho está no pasto cuidando de ovelha. O Samuel disse, não, chama ele porque Deus chamou ele. Muitos estão desprezando você, mas Deus não desprezou. O inferno, Satanás e seus demônios desprezam você, mas Deus não desprezou você. Porque se você se levantar, você vai vencer o inimigo. Versículo de número 35, novamente eu vou ler. E eu saía após ele, o feria, e o livrava da sua boca. Levantando-se contra mim, lançava a mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo leão como o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. E disse mais Davi, o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, e me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Irmão, ninguém pode mudar na consciência, na mente, no entendimento, na fé de Davi que ele vai vencer. E por isso ele vai e vence. Você veja agora o versículo de número 39, ele diz assim, ó, Davi cingiu da espada, aliás, 38, desculpe. E Saul vestiu Davi das suas vestes e pôs sobre a sua cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar.
porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi para Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou seu cajado na mão, e escolheu para si 5 pedras, 5 seixos do ribeiro, e pô-los no alforje de pastor que trazia a saber no surrão, e lançou mão da sua funda e foi-se, e chegando ao filisteu. Bom, o que eu quero dizer para você? Davi, quando foi enfrentar o inimigo, o Saul colocou uma roupa de guerra nele. Ó, sabe o que você faz para vencer? Coloca esse capacete aqui, ó. Ó, pega essa espada aqui, ó. Não é assim que as pessoas, elas dizem, você não consegue, mas eu vou te ajudar. Ó, faz assim, ó. Para de pegar as ferramentas dos outros. Para de pegar aquilo que os outros estão falando. Para de fazer, mas deu certo com a minha avó. Minha avó falava assim, ó, é só tomar o chá de quebra-pedra que resolve. Não, eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus que resolve tudo por mim. Um Deus que pleiteia todas as causas por mim. E é nele que eu confio. Pare de dar crédito a pessoas que talvez queiram te ajudar, mas coloquem em você uma coisa que você não sabe fazer. Faça o básico. O que Davi falou? Não, eu não vou usar esse negócio aqui não, porque eu não sou eu nunca usei esse negócio aqui. Eu vou do jeito que eu sou mesmo. Eu vou com o meu cajado de pastor, vou com o meu alforjezinho de pastor aqui, com 5 pedrinhas, minha funda, tá tudo resolvido. E é assim que ele foi e venceu. A Bíblia fala que a pedra cravou. Sabe o que é cravar? A pedra entrou dentro aqui, ó, nos ossos mais fortes do ser humano. A pedra entrou no crânio de Golias. Agora a pergunta, como que essa pedra entrou no crânio de Golias? Porque quando ele girava da funda, a força que estava ali não era de Davi, era a força de Deus. Como que você vence seus gigantes? Colocando Deus à frente. A afronta não é sua, a afronta é de Deus. Quando? Quando você coloca o Senhor à frente. Faça isso. Lute, coloque o Senhor à frente. Pare de dar ouvidos. Porque eu não consigo. Está começando a semana. Aproveite. Enfrente seus inimigos. Seja vencedor, independente qual seja o seu problema. Deus vai lhe dar a vitória. Amém?